tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse novo vídeo em que a gente vai falar um pouquinho sobre direito médico, um pouquinho mais para vocês sobre algumas áreas específicas de atuação no direito médico. E hoje eu vou começar falando com vocês sobre a responsabilidade profissional. Aquilo que tanto se fala em termos de atuação médica, ato médico, a responsabilização, o erro médico, como isso se caracteriza. E eu vou começar explicando para vocês hoje um pouquinho alguns aspectos mais amplos dessa responsabilidade para a gente poder compreender melhor como isso funciona na prática, para que vocês possam ver que não tem nada de tão complexo, não tem nada de tão difícil, nada que com um pouquinho a mais de estudo vocês não consigam compreender e atuar efetivamente nesse ramo sensacional que é o direito médico. Pois bem, quando a gente fala de responsabilidade profissional, é importante que a gente tenha em mente o fato de que responsabilização pelos atos é algo que está intrínseco já desde a origem da humanidade praticamente. A gente tem a ideia de responsabilização em termos muito antigos. Quando a gente fala de codificação, por exemplo, a gente vai buscar lá no Código de Hammurabi, não sei se vocês já viram ou já ouviram falar disso, né? O Código de Hammurabi é uma codificação por volta de 1772 a.C. Então, é considerado basicamente o primeiro código que pôde reunir, seria mais ou menos a origem do nosso direito civil com o direito penal, enfim, é a origem da responsabilidade profissional, assim por dizer. E não era só questão médica, o Código de Hammurabi tinha diversas previsões, inclusive com penas para juízes da época, com penas específicas para engenharia, obras, enfim, é muito interessante a leitura do Código de Hammurabi. Mas, para nós, o que interessa é que já existia no Código de Hammurabi um capítulo específico sobre o exercício da medicina. Já tinha alguns artigos que tratavam de forma direta a responsabilização do profissional médico. Por exemplo, o artigo 219 dizia que se o médico trata o escravo de um liberto de uma ferida grave com a lanceta de bronze e o mata, deverá dar escravo por escravo. Então, ou seja, se ele trata um escravo, se ele utiliza a lanceta de bronze, é mais ou menos o que seria o bisturi da época, né? Ele deve substituir escravo por outro escravo, né? Então, no artigo 218, um artigo anterior, se o médico trata alguém de uma grave ferida com a lanceta de bronze e o mata, ou lhe abre uma incisão com a lanceta de bronze e o olho fica perdido, deve ser-lhe cortar as mãos. Olha só que pena grave. Por quê? Porque isso era o que era chamado de justiça retributiva. Havia uma rigorosa reciprocidade do crime com a pena, uma rigorosa reciprocidade do ato cometido com a pena. Então a pena recaía sobre a própria pessoa, era uma espécie de justiça retributiva. Vocês já devem ter ouvido falar na lei de Talião, a lex talionis, né? Olho por olho, dente por dente, que aliás vem da Bíblia, né? Se a gente, enfim, sem nenhuma conotação religiosa, mas se a gente fizer uma pesquisa rápida na Bíblia, a gente vai ver em Levítico 24, 18 a 20, e aí a gente está pegando mais ou menos 1400, mais ou menos 1400 a.C., quer dizer, aqui já caminhou um pouquinho. Levítico 24, 18 diz: mas quem matar um animal restituirá a vida por vida. 19 diz: quando também alguém desfigurar o seu próximo como ele fez, assim lhe será feito. No 20 diz: quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Era a regra da época. Em Êxodo também, só para fechar aqui a questão da Bíblia, Êxodo, aqui é 1445 mais ou menos, Êxodo vem em 1447 a.C. Êxodo 21, e aí alguns versículos, enfim, 12, quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto.
No 22, olha que interessante, se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida e for causa que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então essa era a justiça dos nossos antepassados, né? Tem alguns outros códigos, tem o código de Ur-Nammu, cerca de 2040 a.C., surgido na Suméria, enfim, tal. Mas na verdade a gente trata, a lei das 12 tábuas é um código, né? Mas na verdade a gente trata como o código de Hammurabi como sendo a codificação muito próxima em termos de estrutura, né, de código do que a gente tem hoje. A gente utiliza o código de Hammurabi como um parâmetro em termos históricos, regulamentadores dos atos da vida cotidiana. Porque com o Império Romano isso se modifica. O Império Romano, principalmente a partir da Lei das 12 Tábuas, mais ou menos ano 450 a.C., tal, começam as chamadas vendetas, que são as vinganças privadas, né? Então, contra aquele que destruiu um membro de outrem e não transigiu com o mutilado, seja aplicada a pena de talião. Pela fratura de um osso de um homem livre, pena de 300 as, de um escravo, pena de 50 as. Quer dizer, aí já começa a trabalhar com as moedas. O fato é que, a partir de 286 a.C., e aí a gente tem um salto histórico grande, 286 a.C., surge a Lex Aquilia em Roma. A Lex Aquilia, que é o que a gente chama e utiliza até hoje no nosso direito, que é a chamada culpa aquiliana, vem da Lex Aquilia. A base do nosso direito civil sempre foi o direito romano. E aí a gente tem os primeiros esboços sobre reparação de dano. Quando o dever de indenizar, ele começa a recair sobre o patrimônio e não ultrapassa mais para o indivíduo. Então a gente começa a ter as noções mais firmes com relação à responsabilização a partir do patrimônio. Os conflitos privados passam a ter uma ingerência do Estado. Então o Estado passa a intervir de maneira mais direta nos conflitos privados, fixando valores para ressarcimento pelos prejuízos decorrentes de eventuais danos causados, tal. Então passa a ter uma interferência maior do Estado nas relações privadas. Aquela vendetta, aquela vingança pessoal, aquilo vai ficando cada vez mais distante. A gente começa a falar de culpa extracontratual, o dever de cuidado, e que a sua não observância pode gerar um dano a outro e tal. Então, não está mais restrito a uma responsabilidade baseada num contrato entre as partes, mas em um dever implícito. Aquele dever diário, aquele dever cotidiano de cuidar, né, do que está à nossa volta, porque senão a gente pode ser responsabilizado por isso. E a gente, enfim, vamos dar um salto grande, né? Chegando nos dias atuais, quer dizer, como é que isso é tratado hoje? Como é que a gente tem esse conceito de responsabilidade? A responsabilidade nos dias atuais, para quem já está acostumado com os meus vídeos sabe que aqui, gente, isso aqui é um apoio para Rabisco, tá? É mais importante o que eu falo do que o que eu escrevo. Isso aqui é um apoio que eu gosto de escrever, porque aí as minhas ideias vão fluindo de maneira mais fácil. Quem já está, enfim, acostumado a ver os meus vídeos sabe que eu faço uma série de rabiscos, depois nem eu entendo o que eu escrevi. Mas, enfim, dá para acompanhar de alguma maneira. O fato é que a nossa estrutura de responsabilização hoje, ela é ancorada em 3 grandes áreas, em 3 grandes esferas de responsabilidade. A gente tem a responsabilidade de ordem civil, a gente tem a responsabilidade de ordem penal, tá? E a gente tem a responsabilidade de ordem administrativa. Quais são as características básicas de cada uma dessas esferas de responsabilidade? Quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente está falando basicamente de patrimônio, certo?
Ou seja, é uma responsabilização de ordem patrimonial. Ela vai recair sobre o patrimônio do devedor, ok? Quando a gente fala de penal, é uma responsabilidade que ainda recai sobre a pessoa. Por quê? Porque eu posso ter aqui uma restrição, digamos assim, a mais brutal de todas elas, que é a restrição quanto ao direito de ir e vir, o direito de circular, o direito constitucional de ir e vir. Eu posso ter uma restrição, então, que recai ainda sobre a pessoa. Não é sobre, não é questão da justiça retributiva, quer dizer, não é isso. Não é pagar da mesma forma que eu cometi, porque se eu cometer um homicídio, eu não vou ser morto por isso, pelo menos não na nossa legislação. Alguns países ainda mantêm pena de morte, enfim, e aí recai efetivamente sobre o próprio indivíduo. Mas a gente tem aqui limitações que ainda recaem sobre a pessoa. No administrativo, eu tenho limitações de ordem profissional. Ou seja, uma eventual penalização que pode restringir o meu direito de exercer uma determinada profissão. Certo? É basicamente isso que a gente tem hoje em termos de responsabilidade. Claro que a gente tem outras limitações relacionadas aos atos da nossa vida civil. A gente tem questões administrativas que extrapolam o âmbito profissional. Se eu cometer X infrações de trânsito, eu vou perder o direito de dirigir o carro. Quer dizer, mas aqui a gente está falando de responsabilidade profissional, não vamos esquecer. Então, a gente tem essa divisão hoje em basicamente 3 esferas, e são elas que a gente vai passar a explorar especificamente e individualmente em vídeos a partir de agora. O que eu queria era que vocês entendessem a origem, a evolução e como a responsabilidade profissional caminhou até a gente ter essa configuração que a gente tem hoje: responsabilidade civil, responsabilidade penal, responsabilidade administrativa. Administrativa, especificamente, quando a gente fala de responsabilidade profissional, digamos assim, a mais forte que a gente tem, são as profissões regulamentadas, porque possuem um conselho de fiscalização, ou seja, um conselho que concede o direito ao exercício profissional através do respectivo registro. Na OAB tem que fazer uma prova, enfim. Eu acho que a OAB e CRC, contabilidade, são os 2 conselhos em que há uma prova obrigatória, e aí, passando nessa prova, sendo aprovado, eu adquiro o direito de exercer a profissão. Nas outras regulamentadas, basta que eu comprove os requisitos mínimos, basicamente a comprovação da formação na graduação, para poder ter acesso ao livre exercício profissional, ok? E esse mesmo conselho, a partir de um processo administrativo, de um procedimento administrativo, pode retirar o direito do exercício profissional, pode cassar então o exercício profissional, ok? Era isso, queria só passar para vocês essa configuração dessas 3 esferas, um pouquinho do conceito histórico de responsabilidade que deriva dos atos comuns da vida social e civil. Qualquer ato é capaz de gerar a necessária responsabilização. No campo profissional, essa responsabilidade tem origem em um conhecimento técnico específico que induz a ideia de que se está tratando com alguém qualificado para a prática do ato. Há uma aparência razoável de credibilidade. Por isso que, em alguns momentos, a legislação trata de maneira específica a responsabilidade profissional, ok? Muito obrigado, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque cada vez que a gente postar um vídeo novo, você já vai ser comunicado no seu e-mail, e aí você já vem aqui assistir. Se você gostou, deixa aqui o seu like, clica aqui no like aqui embaixo do vídeo, deixa os comentários, é muito importante, porque a partir dos comentários eu consigo saber o que vocês estão achando, se estão gostando, se não estão gostando, o que a gente tem que melhorar, e a gente vai cada vez mais aprimorando aqui esse conteúdo de direito médico para vocês, tá bom? Me siga também nas outras redes sociais, Instagram, Oswaldo Simonelli, Facebook, Dr. Simonelli, e a gente tem o grupo fechado do Facebook, para quem ainda não se inscreveu lá, Direito Médico, Oswaldo Simonelli, pede para adicionar,
responde lá uma perguntinha para eu saber o que você faz, por que você está interessado nesse grupo e eu te adiciono, tá bom? Valeu, muito obrigado, até o próximo. Obrigado.